Você trabalha duro todos os dias, mas continua quebrado. Acorda cedo, dorme tarde, se mata de trabalhar e no final do mês sobra só conta para pagar. Enquanto isso, outros prosperam sem nem suar tanto. Por quê? Porque você está lutando contra o sintoma, não contra a causa. A verdadeira guerra não acontece no seu escritório, na sua loja ou no seu emprego. Acontece dentro da sua mente. Cada pensamento de escassez que você alimenta é um tijolo que você coloca na parede que separa você da abundância. Cada vez que você pensa, não tenho dinheiro, não consigo, não é para mim, você está programando sua mente para o fracasso. Existe um salmo milenar que contém o código mental da prosperidade. Não é misticismo, é ciência mental pura. Nos próximos minutos, vou mostrar exatamente como um homem chamado Guilherme transformou uma ferragem falida no negócio mais próspero da região, usando apenas os princípios ocultos nesse salmo. Vou revelar o método exato que ele usou para reprogramar sua mente da escassez para a abundância. E como você pode fazer o mesmo? Começando hoje. Prepare-se, sua vida financeira nunca mais será a mesma. Número 1. Conexão entre o Salmo 23 e a prosperidade. Escute bem o que vou te dizer. Existe um código oculto na frase mais recitada da humanidade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Você já parou para sentir o poder absoluto dessas 4 palavras? Enquanto milhões de pessoas repetem isso mecanicamente, poucos compreendem que estão pronunciando a afirmação mais poderosa de abundância já criada. Não é súplica, é declaração, é certeza, é programação mental pura. Quando você diz nada me faltará, está reprogramando sua mente subconsciente para a realidade da abundância. Não é esperança, é convicção absoluta. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas recita essas palavras enquanto vive em completo desalinhamento mental. Dizem nada me faltará pela manhã e passam o dia todo pensando em tudo que lhes falta. Você faz isso? O Salmo 23 não é oração. É manual de operação mental. Cada verso é uma instrução precisa sobre como configurar sua mente para a prosperidade. Ele me faz repousar em verdes pastagens. Sua mente precisa de descanso verdadeiro para ser criativa. Sem paz interior, não há clareza de pensamento. Sem clareza, não há soluções. Sem soluções, não há prosperidade. Quantas ideias geniais você perdeu porque sua mente estava agitada, ansiosa, desesperada? Junto às águas tranquilas me conduz. A tranquilidade não é passividade, é o estado mental necessário para receber inspiração. As melhores oportunidades chegam quando você está calmo, receptivo, confiante. Refrigera minha alma. Sua alma precisa ser renovada constantemente. Pensamentos de escassez são como veneno. Eles corroem sua capacidade de ver oportunidades, de tomar decisões certas, de atrair pessoas e situações prósperas. Cada verso desse salmo ecoa os princípios fundamentais do sucesso. A diferença é que foi escrito há 3.000 anos, não há 100. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Essa é a definição perfeita de fé aplicada. Manter a convicção de prosperidade mesmo quando tudo parece perdido. Você consegue fazer isso? Tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso é visualização criativa em seu estado mais puro. Ver o banquete da abundância mesmo quando você está cercado de dificuldades. Meu cálice transborda. O cálice que transborda não é sorte. É resultado natural de uma mente alinhada com os princípios da abundância. Toda pessoa próspera que estudei possui exatamente essas características mentais: certeza interior, tranquilidade em meio ao caos, fé inabalável,
visualização clara dos resultados desejados. O Salmo 23 é o DNA mental da prosperidade codificado em linguagem poética. A questão que você precisa responder agora é simples. Você vai continuar recitando essas palavras como tradição vazia, ou vai usá-las como a ferramenta de reprogramação mental que elas realmente são? Número 2. Obstáculos mentais para a prosperidade. Sua mente é uma fábrica e ela nunca para de produzir. A questão é: o que ela está fabricando? Se você olhar para sua vida financeira hoje, está vendo o produto final de milhares de pensamentos que você alimentou nos últimos anos. Cada pensamento de escassez que você nutriu se transformou em tijolo na parede que separa você da abundância. Não tenho dinheiro. Não consigo. Não é para mim. Os ricos nascem ricos. Dinheiro é a raiz de todo o mal. Reconhece essas frases. Cada uma delas é uma semente de fracasso plantada em solo fértil, e sua mente subconsciente é o solo mais fértil que existe. Ela não questiona, não julga, não filtra. Apenas executa as instruções que você dá através dos seus pensamentos dominantes. Você passou anos programando sua mente para a limitação. E agora se pergunta por que não prospera. É como plantar sementes de erva daninha e esperar que nasçam rosas. Olhe ao seu redor. Veja as pessoas que trabalham tanto quanto você ou até menos, mas vivem em abundância. A diferença não está no esforço físico, está na programação mental. Enquanto você pensa, preciso trabalhar mais duro, elas pensam, preciso trabalhar mais inteligente. Enquanto você vê problemas, elas veem oportunidades. Enquanto você se concentra no que falta, elas se focam no que é possível. Isso não é positivismo barato, é ciência mental aplicada. Sua mente subconsciente trabalha 24 horas por dia para tornar real aquilo que você alimenta mentalmente. Se você alimenta pensamentos de escassez, ela vai encontrar evidências de escassez em todo lugar. Vai fazer você enxergar apenas os obstáculos, apenas as dificuldades, apenas as razões para não tentar. Por que você acha que algumas pessoas veem oportunidades onde outras veem apenas problemas? A resposta está na programação mental. Uma mente programada para a escassez funciona como um filtro. Ela só deixa passar as informações que confirmam a crença de limitação. Uma oportunidade pode estar bem na sua frente, mas se sua mente está programada para ver escassez, você simplesmente não vai enxergá-la. É por isso que você pode trabalhar 12 horas por dia e continuar quebrado. Não é falta de esforço, é falta de alinhamento mental. Pense em alguém que você conhece que prosperou rapidamente. Aposto que essa pessoa mudou primeiro a maneira de pensar, depois as ações. Não foi o contrário. O ciclo vicioso da escassez mental funciona assim. Você pensa em limitação, age de forma limitada, obtém resultados limitados e isso reforça seus pensamentos de limitação. É um círculo perfeito de fracasso. Quebrar esse ciclo não é opcional se você quer prosperar, é obrigatório. Mas aqui está a boa notícia. Sua mente pode ser reprogramada. Não importa quantos anos você passou pensando pequeno. Não importa quantas vezes você falhou. Não importa quantas pessoas disseram que você não conseguiria. Sua mente subconsciente não tem memória emocional do fracasso. Ela apenas responde aos pensamentos que você alimenta hoje, agora, neste momento. O poder de mudar sua vida está literalmente dentro da sua cabeça. A questão é: você vai usá-lo? Número 3. O poder dos pensamentos e propósito definido. Seus pensamentos não são apenas atividade mental, são forças criadoras moldando sua realidade a cada segundo. Cada pensamento que você permite habitar sua mente é como um operário trabalhando na construção da sua vida. Pensamentos de abundância constroem pontes para a prosperidade. Pensamentos de escassez
constroem muralhas ao redor das oportunidades. Você escolhe seus operários. A maioria das pessoas deixa qualquer pensamento entrar em sua mente como se fosse uma casa sem porteiro. Pensamento negativo, entre. Dúvida, seja bem-vinda. Medo, fique à vontade. E depois se perguntam por que a vida é uma bagunça. Uma mente sem disciplina é como uma fábrica sem controle de qualidade. Produz de tudo um pouco, mas nada de valor duradouro. Agora escute isto com atenção. Não existe pensamento neutro. Todo pensamento está trabalhando a favor ou contra sua prosperidade. Não há meio termo. Quando Guilherme começou a observar seus próprios padrões mentais, ele descobriu algo assustador. 80% dos seus pensamentos durante o dia eram sobre problemas, preocupações, medos e limitações. Você já fez essa contabilidade mental? Ele percebeu que estava usando a ferramenta mais poderosa do universo, a mente humana, para criar exatamente aquilo que não queria. Era como usar uma furadeira para parafusar. Tinha a ferramenta certa, mas estava usando de forma completamente errada. A primeira mudança que ele fez não foi no negócio, foi no padrão de pensamento. Começou a tratar cada pensamento como um funcionário. Pensamentos que não contribuíam para seus objetivos eram imediatamente demitidos. Pensamentos alinhados com sua visão de prosperidade eram promovidos e alimentados. Mas apenas disciplinar os pensamentos não é suficiente. Você precisa dar direção a eles. E essa direção se chama propósito definido. Sabe qual é a diferença entre desejar dinheiro e ter um propósito definido? Desejar dinheiro é como sair de casa sem destino. Você pode andar quilômetros e não chegar a lugar nenhum. Propósito definido é como ter GPS. Cada passo te aproxima do objetivo. Quando Guilherme parou de pensar, preciso de mais dinheiro, e começou a pensar, vou preservar o conhecimento artesanal do meu pai e transformar lua em prosperidade, algo mudou em sua mente. O propósito deu poder aos seus pensamentos. Um propósito definido funciona como um imã mental. Atrai ideias, oportunidades, pessoas e recursos alinhados com esse propósito. Sem propósito definido, sua mente vaga sem direção, desperdiçando energia mental preciosa. Qual é o seu propósito definido? Não me diga quero ser rico. Isso não é propósito, é desejo genérico. Propósito definido responde a 3 perguntas. O que exatamente você quer? Por que você quer? Como você vai usar isso para beneficiar outros? Guilherme queria transformar sua ferragem em referência para a restauração arquitetônica. Por quê? Para honrar o legado do pai e preservar conhecimento ancestral. Como isso beneficiaria outros? Arquitetos, historiadores e estudantes teriam acesso a conhecimento e peças autênticas. Vê a diferença? Um propósito definido transforma pensamentos vagos em direção clara. E direção clara gera ação focada. E ação focada produz resultados extraordinários. Sua mente é a ferramenta mais sofisticada já criada, mas ela precisa de operador qualificado e destino definido para funcionar adequadamente. Você está operando sua mente ou ela está operando você? Número 4. Fé aplicada e visualização criativa. Fé não é esperança. Fé não é desejo. Fé não é otimismo bobo. Fé é certeza absoluta de que algo vai acontecer antes mesmo de qualquer evidência física aparecer. É a diferença entre espero que dê certo e sei que vai dar certo. Você sente essa diferença? Quando você espera, sua mente está em dúvida. Quando você sabe, sua mente está em ação. A mente em dúvida procura evidências do porquê algo não vai funcionar. A mente em certeza procura formas de fazer funcionar. Guilherme descobriu isso da forma mais difícil possível.
Nos primeiros dias, depois de conversar com seu Mateus, ele tentou aplicar os princípios do Salmo 23, mas no fundo ainda duvidava. Recitava, "Nada me faltará", enquanto pensava, "Será que isso realmente funciona?" Resultado? Nada mudou. Fé pela metade é como estar meio grávida. Ou você está ou não está. Não existe meio termo. Foi só quando ele decidiu apostar tudo na certeza, mesmo sem evidência física, que as coisas começaram a se mover. Mas como você desenvolve fé quando tudo ao redor grita escassez? A resposta está na visualização criativa. Visualização não é sonhar acordado. É treino mental sistemático para programar sua mente subconsciente com os resultados desejados. Funciona assim. Você cria uma imagem mental clara e detalhada do que quer alcançar. Não apenas vê, mas sente, experimenta, vive mentalmente essa realidade como se já fosse real. Guilherme começou a se ver todos os dias como um especialista respeitado em ferragens históricas. Via sua loja transformada, via clientes importantes buscando seu conhecimento, via conta bancária próspera. Via sua família orgulhosa. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas ignora. Você não pode visualizar apenas quando está bem-humorado. Tem que visualizar especialmente quando tudo está indo mal. É fácil ter fé quando tudo está correndo bem. O verdadeiro teste da fé é manter lá quando você está no vale da sombra da morte. Quantas vezes você desistiu de um sonho bem no momento em que estava prestes a se realizar? A fé aplicada é como malhar. No começo parece impossível. Você não vê resultado imediato. Quer desistir, mas se persistir, ela se fortalece. E quando ela fica forte o suficiente, move montanhas. Guilherme tinha uma rotina sagrada. Todo dia, ao abrir a loja, passava 5 minutos visualizando seu sucesso. Via-se próspero, via clientes satisfeitos, via seu conhecimento sendo valorizado. Via abundância transbordando. Isso não era escapismo. Era programação mental estratégica. Sua mente subconsciente não distingue entre experiência real e experiência vividamente imaginada. Se você alimenta imagens claras de sucesso, ela interpreta isso como instruções para tornar aquilo real. Meu cálice transborda não é metáfora poética, é exercício de visualização criativa. Como você pode ver abundância transbordando se nunca treinou sua mente para enxergar essa realidade? A visualização criativa faz 2 coisas poderosas. Primeiro, programa sua mente subconsciente para reconhecer oportunidades alinhadas com sua visão. Segundo, gera a energia emocional necessária para tomar ações corajosas. Quando você vê claramente onde quer chegar, encontra motivação para dar os passos necessários. Quando sua visão é vaga, sua ação é vaga. Quando sua visão é clara e poderosa, sua ação é clara e poderosa. Fé aplicada mais visualização criativa é a fórmula mental da realização extraordinária. A questão é, você vai aplicar ou vai continuar esperando que a vida mude por milagre? Número 5. Testemunhos transformadores. Deixe-me contar algo que vai mudar sua perspectiva sobre o que é possível. Seu Mateus não era homem rico por herança. Era professor primário em cidade pequena. Salário que mal pagava as contas básicas. Casa alugada. Bicicleta velha para ir trabalhar. Mas ele tinha algo que a maioria das pessoas não possui: compreensão dos princípios mentais da prosperidade. Aos 35 anos, ele viu uma casa que mudou sua vida. Casa linda, grande, em bairro nobre. Casa que custava 5 vezes seu salário anual. Casa impossível para um professor. A diferença entre ele e outras pessoas na mesma situação é que ele não aceitou o impossível como resposta final. Você conhece alguma casa impossível que deseja?
Seu Mateus começou uma prática que parecia loucura para quem observava de fora. Todo dia, ao passar em frente àquela casa, ele parava, fechava os olhos e se visualizava morando ali. Via-se chegando do trabalho. Via sua família no jardim. Via-se próspero o suficiente para pagar aquela casa sem sufoco. E recitava o Salmo 23 como se fosse dono daquela casa. Nada me faltará, ele dizia, olhando para uma casa que custava tudo que ele não tinha. Isso durou 6 meses. 6 meses de visualização diária. 6 meses de fé aplicada. 6 meses sendo chamado de sonhador pelos vizinhos. Até que aconteceu algo que mudou tudo. O dono da casa, um comerciante próspero, descobriu que seu Mateus era professor e tinha fama de ser excelente educador. O filho do homem estava com dificuldades severas nos estudos, correndo o risco de reprovar. O comerciante fez uma proposta inusitada. Se seu Mateus conseguisse ajudar o garoto a passar de ano, ele venderia a casa por um preço que cabia no orçamento do professor, parcelado em condições especiais. Coincidência? Seu Mateus trabalhou com aquele menino como nunca havia trabalhado antes. Não apenas ensinou matérias escolares, mas ajudou o garoto a desenvolver confiança, disciplina, amor pelo aprendizado. O resultado? O menino não apenas passou de ano, como se tornou um dos melhores alunos da escola. E seu Mateus se tornou proprietário da casa dos seus sonhos. Mas a história não termina aí. Anos depois, aquele menino cresceu, formou-se em engenharia, construiu um império empresarial e sempre dizia que tudo começou quando conheceu um professor que acreditava no impossível. Agora deixe-me contar sobre Lúcia, esposa de Guilherme. A avó dela, Dona Maria, era viúva com 3 filhos pequenos. Trabalhava como costureira em casa, ganhando praticamente nada. Sonhava abrir um restaurante, mas não tinha capital, experiência no ramo, nem apoio familiar. O que ela tinha era o Salmo 23 decorado e uma fé inabalável. Toda madrugada, antes de começar a costurar, Dona Maria se levantava, recitava o salmo completo e se visualizava servindo comida deliciosa para clientes satisfeitos. Ela não sabia que estava aplicando os mesmos princípios que eu ensino em Pense e Enriqueça. Um dia, uma vizinha ficou doente e pediu para Dona Maria cuidar de seus filhos. Em troca, ofereceu a cozinha de sua pequena pensão para que Dona Maria fizesse algumas refeições. As refeições fizeram tanto sucesso entre os hóspedes que a vizinha propôs sociedade. Em 2 anos, Dona Maria havia comprado a parte da sócia. Em 5 anos, abriu o 2º restaurante. Em 10 anos, tinha 3 estabelecimentos prósperos. Tudo começou com uma viúva costureira que recitava "Nada me faltará" e realmente acreditava nessas palavras. Essas histórias não são exceções. São exemplos de leis mentais em funcionamento. A pergunta que fica é simples. Se funcionou para eles, por que não funcionaria para você? Número 6. Transformação pessoal de Guilherme. Algo mudou dentro de Guilherme no momento em que ele parou de lutar contra a realidade e começou a criar uma nova. Não foi um raio que caiu do céu. Foi uma centelha que acendeu quando ele viu possibilidades onde antes só enxergava problemas. A primeira mudança não aconteceu na loja. Aconteceu na mente dele. Quando aquele cliente entrou procurando ferragens antigas, algo além da venda aconteceu. Pela primeira vez em meses, Guilherme sentiu orgulho genuíno do que sabia, do que podia oferecer, do legado que carregava. Você se lembra da última vez que sentiu o orgulho verdadeiro do seu trabalho? Por anos, Guilherme havia encarado a ferragem como fardo, negócio antiquado, conhecimento obsoleto, herança que mais atrapalhava do que ajudava. Mas quando viu o interesse genuíno daquele homem pelos segredos que seu pai lhe havia ensinado, algo despertou.
Era como descobrir que você é dono de um tesouro que sempre achou que fosse sucata. Essa mudança de perspectiva não foi acidental. Foi resultado direto dos princípios que ele começou a aplicar. Quando você muda seus pensamentos, muda sua percepção. Quando muda sua percepção, muda sua realidade. Guilherme começou a fazer perguntas diferentes. Em vez de "por que meu negócio está falindo?", passou a perguntar: "como posso usar meu conhecimento único para prosperar?". Em vez de "por que ninguém valoriza ferragens tradicionais?", passou a perguntar: "onde estão as pessoas que precisam exatamente do que eu sei?". Vê a diferença? A primeira pergunta é de vítima. A segunda é de criador. Vítimas procuram culpados. Criadores procuram soluções. Guilherme percebeu que havia passado anos sendo vítima das circunstâncias, esperando que alguém ou alguma coisa mudasse sua situação. A grande virada mental aconteceu quando ele assumiu total responsabilidade pela própria vida. Não culpou mais a economia, a concorrência, a tecnologia ou qualquer fator externo. Se a situação estava ruim, era porque ele havia permitido que ficasse ruim. Se ia melhorar, seria porque ele faria melhorar. Essa não é apenas mudança de atitude, é mudança de identidade. Você se vê como vítima das circunstâncias ou como criador da sua realidade? A resposta a essa pergunta determina tudo o que acontece na sua vida. Guilherme deixou de ser o homem que herdou um negócio e virou o homem que escolheu transformar esse negócio em algo extraordinário. Deixou de ser sobrevivente e decidiu ser próspero. Deixou de preservar o passado e começou a criar o futuro. Essa transformação interior gerou energia que ele não sentia há anos, entusiasmo genuíno, criatividade fluindo, visão clara do que era possível. Quando você se alinha com seu propósito verdadeiro, sua energia muda, sua presença muda, as pessoas percebem, as oportunidades aparecem. Mas o mais importante, você para de viver na defensiva e passa a viver no ataque. Em vez de tentar não falir, Guilherme começou a planejar como prosperar. Em vez de economizar dinheiro por medo, começou a investir com fé. Em vez de esconder seu conhecimento por insegurança, começou a divulgá-lo com orgulho. A transformação pessoal precedeu a transformação do negócio. Sempre é assim. Você não pode criar uma vida extraordinária com uma mentalidade ordinária. Guilherme entendeu que o sucesso não era algo que acontecia para ele, mas algo que ele criava através dele. E você? Quando vai parar de esperar que sua vida mude e começar a mudá-la? Número 7. Encontro com o arquiteto Raul Cortez. O universo tem uma forma peculiar de responder quando você alinha seus pensamentos com seus objetivos. 3 semanas depois que Guilherme começou sua prática diária do Salmo 23, um homem entrou na ferragem procurando algo que ninguém mais procurava há anos. Raul Cortez, arquiteto especializado em restauração histórica. Ele não estava apenas comprando ferragens, estava procurando alguém que entendesse a alma por trás de cada peça. Preciso de alguém que saiba fazer uma dobradiça exatamente como faziam em 1890, disse Raul. Não uma imitação moderna, uma réplica perfeita. Guilherme sorriu. Pela primeira vez em meses, alguém estava pedindo exatamente aquilo que ele sabia fazer melhor. Você já teve a sensação de que nasceu para um momento específico? Enquanto Raul falava sobre o projeto de restauração de um casarão histórico, Guilherme sentia algo que havia perdido há muito tempo. A certeza de que seu conhecimento tinha valor real no mundo. Não era coincidência, era a lei da atração em funcionamento. Quando você clarifica seus objetivos e alinha seus pensamentos, o universo conspira para trazer as pessoas certas no momento certo. Raul não era apenas mais um cliente.
Era a resposta para uma oração que Guilherme nem sabia que havia feito. Durante 2 horas, eles conversaram sobre técnicas esquecidas, sobre o cuidado dos antigos mestres, sobre a diferença entre fazer ferro e criar arte em ferro. "Onde você aprendeu isso?" perguntou Raul, impressionado com a profundidade do conhecimento de Guilherme. "Com meu pai, e ele aprendeu com o pai dele." "Então você é a 3ª geração?" "A 3ª registrada. Provavelmente tem mais." Raul fez uma pausa, olhou ao redor da loja, viu os equipamentos antigos, as ferramentas artesanais, os exemplos de trabalho pendurados nas paredes. "Guilherme, você está sentado numa mina de ouro e nem percebe." Essas palavras ecoaram na mente de Guilherme como confirmação de tudo que seu Mateus havia dito. "Tenho mais projetos de restauração do que consigo executar", continuou Raul. "E o maior problema é encontrar alguém que saiba fazer as peças como eram feitas originalmente. A maioria dos ferreiros só sabe trabalhar com técnicas modernas." Guilherme sentiu algo que não sentia há anos, a sensação de ser necessário, de ter algo único para oferecer ao mundo. "Você faria um trabalho exclusivo para mim?" perguntou Raul. "Claro, quando você precisa." "Para ontem", riu Raul. "Mas dou 2 meses, é um projeto grande. Se der certo, tenho pelo menos 5 outros esperando." Quando Raul saiu da loja, deixou não apenas um pedido, deixou uma visão de futuro. Pela primeira vez, Guilherme conseguiu ver sua loja não como peso do passado, mas como ponte para um futuro próspero. Naquela noite, ele contou para Lúcia sobre o encontro. "Sabe o que mais me impressionou?" disse ele. "O cara não estava procurando o mais barato, estava procurando o melhor. E ele tem certeza de que eu sou o melhor nisso." Lúcia sorriu. "Seu pai sempre dizia que um dia alguém ia reconhecer o valor do que vocês fazem. Talvez esse dia tenha chegado." Mas Guilherme sabia que aquilo não era sorte. Era resultado da mudança que ele havia feito dentro de si. Quando você para de se ver como pequeno, o mundo para de tratar Lu como pequeno. Número 8. Reorganização do negócio. Guilherme acordou no dia seguinte com algo que não sentia há anos: pressa para chegar ao trabalho. Não pressa de quem foge dos problemas, mas pressa de quem vai criar soluções. A primeira coisa que fez foi estabelecer uma rotina sagrada. Todos os dias, antes de abrir a loja, ele passaria 15 minutos em 3 atividades específicas. Recitar o Salmo 23 com convicção total. Visualizar sua loja transformada em referência nacional. Planejar 3 ações concretas para o dia. Essa rotina não era superstição, era programação mental sistemática. Você tem uma rotina que programa sua mente para o sucesso todos os dias? Em 2 semanas, Guilherme havia reorganizado fisicamente toda a loja. Criou uma seção específica para restauração histórica. Separou as peças raras das comuns. Organizou catálogos com fotos e descrições técnicas de cada tipo de ferragem que sabia fazer. Mas a mudança mais importante não era visível. Ele mudou a forma de se apresentar. Em vez de "sou dono de uma ferragem", passou a dizer "sou especialista em ferragens históricas e artesanais." Sente a diferença? A primeira frase é de quem vende produtos. A segunda é de quem oferece conhecimento especializado. Lúcia, que inicialmente estava cética, começou a se empolgar com as mudanças. "Você está diferente", ela disse. "Mas, vivo, estou fazendo o que nasci para fazer", respondeu Guilherme. "A diferença é que agora sei disso." Ela sugeriu criar um site simples, com fotos do trabalho dele e informações sobre os serviços especializados. "Acha que vale a pena?" perguntou Guilherme. "Se você não se mostrar para o mundo, como o mundo vai conhecer você?" Em um mês, o site estava no ar.
simples, mas profissional, com uma galeria de trabalhos, explicações sobre técnicas tradicionais e uma página contando a história da família. O primeiro contato através do site veio uma semana depois. Um antiquário de São Paulo procurando alguém para restaurar ferragens de um oratório do século XVIII. "Como você nos achou?", perguntou Guilherme. "Pesquisei Restauração Ferragens Históricas Brasil e vocês apareceram em primeiro lugar." Guilherme olhou para Lúcia com expressão de quem acabou de descobrir um continente novo. O segundo contato veio 2 dias depois. O Museu do Rio de Janeiro com um projeto de reconstituição de uma oficina colonial. O terceiro, uma semana depois. Um colecionador particular querendo reproduzir ferragens de casarão imperial. Não eram coincidências. Eram resultados naturais de posicionamento estratégico. Quando você se especializa em resolver um problema específico, pessoas com esse problema específico encontram você. Guilherme percebeu que havia passado décadas tentando vender para todo mundo e não conseguia vender para ninguém. Agora, focando num nicho específico, tinha mais demanda do que capacidade de atender. "Nada me faltará" não era mais esperança, era constatação. A loja que estava morrendo por falta de clientes agora tinha lista de espera. A mudança não aconteceu da noite para o dia, mas também não demorou anos. Em 3 meses, a receita havia aumentado 40%. Mais importante, Guilherme havia recuperado o prazer de trabalhar. Cada projeto era desafio interessante, não obrigação pesada. Quando você alinha paixão com propósito, trabalho vira missão, e missão sempre prospera. Número 9. Oficinas e novos produtos. A transformação de Guilherme estava chamando atenção de forma que ele nem imaginava. Professor Javier Mendes, da universidade local, ouviu falar do trabalho especializado da ferragem através de Raul Cortez. Javier era responsável por um projeto de preservação do patrimônio histórico da região e estava procurando parceiros que pudessem ensinar técnicas tradicionais para seus estudantes. "Guilherme, posso fazer uma proposta que vai interessar a você?", disse Javier ao telefone. "Estou escutando. Que tal transformar sua loja em sala de aula uma vez por mês? Trago estudantes de arquitetura e história para aprender técnicas que só você domina aqui." Guilherme ficou em silêncio por alguns segundos. "Você pagaria para eu ensinar?" "Pagaria e ainda ajudaria a divulgar seu trabalho na universidade inteira." Era mais uma confirmação de que ele estava no caminho certo. A primeira oficina aconteceu numa quinta-feira à tarde. 15 estudantes encheram a pequena loja, todos com curiosidade genuína sobre técnicas que seus bisavôs dominavam e eles nunca haviam visto. Guilherme ficou nervoso no começo, mas assim que começou a falar sobre o trabalho do ferro, a paixão tomou conta. "Vocês querem ver a diferença entre ferro moderno e ferro trabalhado à mão?", perguntou. Os olhos dos jovens brilharam de interesse. Durante 2 horas, Guilherme mostrou segredos que havia aprendido com o pai. Demonstrou técnicas, contou histórias, explicou por que cada detalhe importava. No final, os estudantes aplaudiram. "Professor Guilherme", disse uma das alunas, "o senhor devia escrever um livro sobre isso." Professor Guilherme, ele gostou do som. Javier ficou impressionado com o engajamento dos estudantes. "Guilherme, você tem talento natural para ensinar. Já pensou em transformar isso em produto?" "Como assim?" "Workshops regulares, cursos básicos, material didático. Tem muito arquiteto e restaurador por aí que pagaria bem para aprender o que você sabe." Lúcia, que havia assistido à oficina, teve uma ideia ainda mais ousada. "E se a gente criasse kits de restauração, com as peças mais comuns, instruções detalhadas e consultoria por telefone?" A ideia era brilhante.
Em vez de vender apenas peças avulsas, poderiam vender conhecimento completo para resolver problemas específicos. Em 2 semanas, já tinham o primeiro kit pronto: restauração de ferragens coloniais, kit básico. Continha 12 tipos de ferragens mais comuns em casarões antigos, manual ilustrado com 50 páginas e direito a uma consultoria telefônica de 1 hora. O preço era 3 vezes maior que vender as peças separadamente. O primeiro kit foi vendido para um restaurador de Minas Gerais que havia conhecido o trabalho deles através do site. "Vocês não fazem ideia de quanto tempo isso vai me economizar", disse o cliente. "E a qualidade das peças é incomparável." Em 2 meses, já haviam desenvolvido 5 kits diferentes: colonial básico, colonial avançado, imperial, republicano e contemporâneo artesanal. A margem de lucro dos kits era 400% maior que a venda tradicional de ferragens. Mas o mais importante era outra coisa. Guilherme havia descoberto que ensinar o multiplicava. Cada pessoa que aprendia suas técnicas se tornava multiplicadora do seu conhecimento. Cada kit vendido criava um novo admirador do trabalho artesanal. Cada oficina plantava sementes de valorização do patrimônio histórico. Guilherme não estava apenas prosperando financeiramente, estava criando um legado que ia muito além do dinheiro. "Sabe o que descobri?", disse ele para Lúcia numa noite. "Quando você ensina o que sabe, não perde conhecimento, multiplica valor." Ela sorriu. "Seu pai ficaria orgulhoso." "Ele está orgulhoso", corrigiu Guilherme. "Tenho certeza disso." Número 10. Transformação do negócio. 6 meses depois que Guilherme começou a aplicar os princípios do Salmo 23, sua loja havia se transformado completamente. Não era mais uma ferragem. Era um centro de conhecimento especializado. À entrada tinha uma placa discreta, mas elegante: Guilherme Mendes, especialista em ferragens históricas e artesanais desde 1952. O interior estava dividido em seções claras: acervo histórico, área de demonstração, espaço de consultoria e oficina de produção. Nas paredes, fotografias de projetos realizados, diplomas de participação em congressos de restauração, artigos de jornais sobre o trabalho da loja. Mas a mudança mais impressionante não era visual. Era no movimento. Onde antes passavam 3 clientes por semana comprando pregos e parafusos, agora circulavam arquitetos, restauradores, professores universitários, estudantes, colecionadores e turistas interessados em patrimônio histórico. A agenda de Guilherme estava cheia por 3 meses. Sua lista de espera para projetos especiais tinha 20 nomes. As oficinas mensais tinham fila de inscrição. Os kits de restauração eram vendidos para todo o Brasil. O faturamento havia triplicado. Mas o que mais impressionava Guilherme era outra coisa. Ele nunca havia sido tão feliz trabalhando. "Antes eu vendia peças", disse ele para Lúcia. "Agora eu preservo história." Cada manhã, antes de abrir a loja, Guilherme mantinha sua rotina sagrada. Recitava o Salmo 23 não mais como esperança, mas como gratidão. "Nada me faltará" havia se tornado verdade tangível. "Meu cálice transborda" era a descrição literal da abundância que experimentava. Mas a transformação mais profunda tinha acontecido na identidade dele. Ele não era mais o homem que havia herdado um negócio falido. Era o especialista que havia transformado o conhecimento ancestral em prosperidade moderna. Não era mais sobrevivente. Era criador. Não preservava o passado por obrigação. Criava o futuro por paixão. As pessoas percebiam essa mudança. Guilherme irradiava confiança, propósito, satisfação genuína.
Clientes vinham procurando peças e saíam inspirados pela paixão dele pelo trabalho. Estudantes chegavam querendo aprender técnicas e partiam com admiração pela dedicação artesanal. Colegas empresários do bairro começaram a procurá-lo pedindo conselhos. "Como você fez isso?" perguntavam. A resposta era sempre a mesma. "Mudei primeiro por dentro, depois por fora." Um dia, um jornalista da revista regional apareceu para fazer uma matéria sobre negócios tradicionais que se reinventaram. Durante a entrevista, Guilherme falou sobre a importância de não abandonar as raízes, mas de encontrar formas modernas de expressá-las. "O ferro continua sendo ferro", disse. "O que mudou foi a forma como apresento meu conhecimento para o mundo." A matéria foi publicada com destaque. O título: "Da quase falência ao sucesso, como um ferreiro transformou tradição em prosperidade." Naquela noite, Guilherme e Lúcia brindaram com vinho. "Aos princípios eternos", disse ele, levantando a taça. "E a coragem de aplicá-los", completou ela. Olhando para trás, Guilherme percebia claramente como cada mudança havia levado à próxima. Mudança de pensamento gerou mudança de atitude. Mudança de atitude gerou mudança de ação. Mudança de ação gerou mudança de resultado. E mudança de resultado havia gerado mudança de vida. O Salmo 23 não era mais texto que ele recitava, era a realidade que ele vivia. Número 11. Reconhecimento e expansão cultural. A notoriedade do trabalho de Guilherme havia ultrapassado as fronteiras da cidade. Dr. Ricardo Vasconcelos, diretor do Museu de Arte Popular do Estado, apareceu na loja numa tarde de terça-feira. "Senhor Guilherme, seu trabalho chegou ao meu conhecimento através de vários arquitetos", disse ele. "Estamos preparando uma exposição sobre ofícios tradicionais brasileiros e gostaríamos que o senhor participasse." Guilherme quase não acreditou no que estava ouvindo. "Participar como?" "Como especialista convidado. Queremos que monte uma oficina funcional dentro do museu e faça demonstrações ao vivo durante a exposição." Era reconhecimento oficial de que seu conhecimento tinha valor cultural, não apenas comercial. A exposição Mestres do Ofício, Guardiões da Tradição, foi um sucesso absoluto. Durante 3 meses, Guilherme trabalhou no museu 2 vezes por semana, demonstrando técnicas centenárias para centenas de visitantes fascinados. Crianças assistiam hipnotizadas ao ferro se transformar sob suas mãos. Adultos faziam perguntas sobre a diferença entre produção artesanal e industrial. Idosos contavam histórias de ferreiros que conheceram na infância. "Você está preservando mais que técnicas", disse Dr. Ricardo. "Está preservando memória cultural." Guilherme sentia-se profundamente realizado. Seu trabalho havia transcendido o comercial para alcançar o cultural e o educacional. No último dia da exposição, Dr. Ricardo fez uma proposta inesperada. "Guilherme, que tal criarmos uma oficina permanente no museu? Você dirigiria um programa de transmissão de saberes tradicionais. Como funcionaria? 2 manhãs por semana, você ensinaria técnicas básicas para jovens interessados em aprender ofícios manuais. O museu custearia material, salário e ainda ajudaria a divulgar seu trabalho principal." Era a oportunidade de honrar a memória do pai de forma ainda mais profunda. "Aceito", disse Guilherme sem hesitar. A oficina do mestre Guilherme começou a funcionar 3 meses depois. A primeira turma tinha 12 jovens entre 16 e 25 anos, todos interessados em aprender trabalhos manuais numa era digital. "Por que vocês querem aprender isso?" perguntou Guilherme na primeira aula. "Porque está sendo esquecido", respondeu um dos jovens, "e porque é bonito fazer algo com as mãos." Durante 6 meses, Guilherme ensinou não apenas técnicas de trabalho em ferro, mas também filosofia do artesanato.
Trabalho artesanal não é apenas fazer com as mãos, explicava. É colocar alma naquilo que você faz. Alguns alunos se apaixonaram tanto que pediram para estagiar na loja dele. Outros descobriram vocação e abriram pequenos negócios próprios. Todos saíram com admiração profunda pelo valor do conhecimento tradicional. A oficina do museu gerou outro resultado inesperado: mídia nacional. Um programa de televisão sobre preservação cultural fez uma reportagem especial sobre o trabalho de Guilherme. Este homem é exemplo de como tradição e modernidade podem caminhar juntas, disse a apresentadora. Depois da reportagem na TV, Guilherme começou a receber contatos de todo o país. Museus de outras cidades querendo oficinas. Universidades interessadas em parcerias. Editoras propondo publicação de livro técnico. Produtores culturais sugerindo documentário. Nunca imaginei que isso fosse acontecer, disse ele para Lúcia. Seu pai sempre dizia que um dia o valor do trabalho artesanal seria reconhecido, respondeu ela. Só não imaginávamos que seria através de você. Guilherme sorriu. Sentia que estava cumprindo missão maior que simplesmente ganhar dinheiro. Estava sendo instrumento de preservação de patrimônio cultural e material. Estava honrando gerações de artesãos que vieram antes dele. Estava plantando sementes para que o conhecimento não morresse com sua geração. O Salmo 23 havia se manifestado de forma que ele jamais previra. Não apenas nada lhe faltava materialmente, mas sua vida havia encontrado propósito transcendente. Número 12. Celebração familiar e legado compartilhado. Na noite de sexta-feira, exatos 12 meses depois da primeira conversa com seu Mateus, a família se reuniu para celebrar. A mesa estava posta com a louça especial que Lúcia guardava para ocasiões importantes. Seu Mateus havia sido convidado como homenageado da noite. Um brinde, disse Guilherme, levantando a taça, ao homem que me ensinou que prosperidade começa na mente. Não, corrigiu seu Mateus sorrindo. Um brinde ao homem que teve coragem de aplicar o que aprendeu. Lúcia serviu o jantar preparado com carinho especial. Guilherme, conte para as crianças como tudo começou, pediu ela. Os filhos, que haviam acompanhado toda a transformação, ouviram atentos enquanto o pai relatava a jornada. O mais importante que aprendi, disse Guilherme, é que mudança real sempre começa de dentro para fora. E que os princípios antigos funcionam em qualquer época, acrescentou seu Mateus. Pai, a loja vai continuar crescendo? Perguntou o filho mais novo. Filho, quando você alinha sua vida com princípios verdadeiros, crescimento é consequência natural. Durante o jantar, fizeram as contas dos resultados. Em 12 meses, o faturamento havia aumentado 300%. A margem de lucro havia quintuplicado. Mas os números eram apenas parte da história. Guilherme havia contratado 2 assistentes especializados. A agenda estava lotada por 6 meses. 3 universidades haviam firmado parcerias para pesquisa. 5 museus tinham projetos em andamento com a loja. Um livro técnico estava sendo escrito em coautoria com professor de arquitetura. O documentário sobre seu trabalho estava em fase de produção. Mas o que mais me orgulha, disse Guilherme, é que estamos preservando o conhecimento para as próximas gerações. Lúcia mostrou um caderno onde anotava depoimentos de pessoas que haviam sido impactadas pelo trabalho deles. Arquitetos agradecendo pela qualidade incomparável das peças. Estudantes dizendo que as oficinas mudaram sua percepção sobre trabalho manual. Colecionadores elogiando a autenticidade das restaurações. Outros empresários pedindo conselhos sobre como transformar seus negócios. Vocês não imaginam quantas pessoas foram inspiradas por essa transformação, disse seu Mateus.
E tudo porque alguém decidiu recitar "Nada me faltará", acreditando realmente nessas palavras. Após o jantar, Guilherme mostrou para a família o projeto mais ambicioso, uma escola de ofícios tradicionais. Quero criar um lugar onde jovens possam aprender não apenas técnicas, mas filosofia do trabalho artesanal, explicou. A escola seria em parceria com o museu, universidades e governo municipal. Ofereceria cursos gratuitos de vários ofícios tradicionais: marcenaria, serralheria, cerâmica, tecelagem. Será meu legado mais importante, disse Guilherme. No final da noite, seu Mateus fez um discurso que emocionou a todos. Guilherme, há 1 ano você estava prestes a desistir. Hoje é referência nacional no seu campo. Isso prova que não importa onde você está, importa onde você decide ir. E prova que os princípios ensinados no Salmo 23 são atemporais, acrescentou Guilherme. Quando se despediram, seu Mateus deixou uma última reflexão. Lembre-se, sua transformação não termina aqui. Agora você tem responsabilidade de ajudar outros a descobrirem o potencial que tem dentro de si. Guilherme abraçou o velho amigo com gratidão profunda. Sabia que aquela conversa de 1 ano atrás havia mudado não apenas sua vida, mas o destino de sua família para as próximas gerações. E tudo havia começado com a decisão de levar a sério 4 palavras simples: nada me faltará. Número 13. Inspiração a outros empreendedores. Roberto Silva, dono da papelaria ao lado da ferragem, observava há meses a transformação de Guilherme com mistura de admiração e frustração. Numa manhã de sábado, não aguentou mais. Guilherme, posso falar com você? Claro, Roberto. O que foi? Cara, eu não entendo. Há 1 ano você estava na mesma situação que eu. Negócio indo mal, contas apertadas, sem perspectiva. Agora, olha isso aqui. Roberto apontou para o movimento na ferragem. Tem gente entrando e saindo o tempo todo. Você contratou 2 funcionários. Vi na revista que você virou especialista famoso. Como diabos você fez isso? Guilherme sorriu. Era a pergunta que mais havia escutado nos últimos meses. Roberto, posso te fazer uma pergunta primeiro? Pode. Qual é a diferença entre sua papelaria e as outras 1000 papelarias da cidade? Roberto ficou em silêncio, pensando. Não sei. Vendo os mesmos produtos, mesmo preço. Exato. Você está competindo no mesmo jogo que todo mundo. Eu mudei de jogo. Como assim? Guilherme convidou Roberto para sentar na pequena área de consulta da loja. Roberto, há 1 ano eu pensava exatamente como você. Achava que meu problema era falta de cliente, falta de dinheiro, concorrência desleal. E não é? Não. Meu problema era falta de propósito claro e pensamento pequeno. Guilherme contou para Roberto toda a jornada, a conversa com seu Mateus, a descoberta do Salmo 23 como ferramenta mental, a transformação da identidade, a especialização, o foco no nicho, a criação de valor único. Você quer dizer que eu preciso virar religioso? Perguntou Roberto, confuso. Não, Roberto. Precisa entender que sua mente é sua ferramenta mais poderosa. E se você não programa ela para o sucesso, ela vai te programar para o fracasso. Guilherme pegou uma folha de papel e desenhou um círculo. Olha só, sua papelaria vende papel, caneta, xerox, impressão, correto? Correto. Quantas papelarias fazem isso na cidade? Umas 50. Então você está disputando a mesma fatia de bolo com 50 concorrentes. É óbvio que vai sobrar migalha para todo mundo. Roberto balançou a cabeça, concordando. Agora imagina se você se especializasse em algo que ninguém mais faz. Por exemplo,
material escolar para crianças com dificuldades de aprendizagem, ou serviços gráficos personalizados para pequenas empresas, ou papelaria para eventos e festas. Os olhos de Roberto começaram a brilhar. Você deixaria de competir com 50 e passaria a atender uma necessidade específica que poucos ou ninguém atende. Faz sentido, disse Roberto. Mas como eu descobriria qual especialização escolher? Primeiro você muda sua mentalidade. Para de pensar como vítima das circunstâncias e começa a pensar como criador de soluções. Guilherme emprestou para Roberto um exemplar do livro Pense e Enriqueça. Leia isso. Aplique os exercícios e tome, disse, entregando um cartão plastificado com o Salmo 23. Recite isso todo dia durante 30 dias, mas não como oração, como programação mental. Você acha que vai funcionar comigo? Roberto, funcionou comigo e eu estava pior que você. Funcionou com seu Mateus, funcionou com a avó da Lúcia, funcionou com centenas de pessoas que estudei. Qual é o segredo? Não existe segredo. Existem leis mentais que funcionam para quem as aplica. Se você aplicar, funciona. Se não aplicar, não funciona. Roberto pegou o livro e o cartão com seriedade. Guilherme, posso te procurar se tiver dúvidas? Pode. Mas mais importante, pode me procurar quando tiver resultados para comemorar. 30 dias depois, Roberto voltou à ferragem. Estava diferente, mais animado, mais confiante. Guilherme, cara, isso funciona mesmo. Conta aí. Resolvi me especializar em material para concursos públicos. A cidade tem 2 universidades, técnicos fazendo cursos preparatórios. Identifiquei que ninguém atendia especificamente esse público. É aí? Criei kits de estudo, apostilas personalizadas, espaço para grupos de estudo. Em um mês, meu movimento dobrou. Guilherme sorriu, lembrando-se de como se sentia quando via os primeiros resultados. Roberto, você acabou de descobrir o poder de nicho especializado. E descobri que minha mente é mesmo minha ferramenta mais poderosa. Quando mudei a forma de pensar sobre meu negócio, tudo mudou. Agora você entende por que digo que mudança começa de dentro para fora. Roberto ficou pensativo por um momento. Guilherme, você não deveria ensinar isso para mais gente? Engraçado você falar isso. Número 14. Proposta de mentoria. A sugestão de Roberto ecoou na mente de Guilherme durante várias semanas. Na verdade, ele já havia percebido que muitas pessoas o procuravam pedindo conselhos sobre como transformar seus negócios. Durante o jantar de família numa quinta-feira, ele levantou a questão. Pessoal, estou pensando em criar algo novo. Uma oficina para ensinar outros empresários a aplicarem os mesmos princípios que nos transformaram. Como funcionaria? Perguntou Lúcia. Chamaria o Salmo do Empreendedor. Seria um programa de 90 dias onde ensino os princípios mentais da prosperidade aplicados a negócios familiares. O filho mais velho se animou com a ideia. Pai, você poderia gravar vídeos e criar um curso online. E eu poderia ajudar com depoimentos de pessoas que se transformaram, sugeriu Lúcia. Seu Mateus, que havia sido convidado para o jantar, sorriu. Guilherme, você está pronto para multiplicar sua transformação. Como assim? Há um ano, você era aluno aplicando princípios na própria vida. Agora você tem experiência e resultados para ser professor. A ideia foi ganhando forma. O programa teria 3 módulos. Módulo 1. Reprogramação mental, 30 dias. Estudo dos princípios do Salmo 23 aplicados aos negócios. Técnicas de visualização criativa. Desenvolvimento de propósito definido. Exercícios diários de programação mental.
Módulo 2. Transformação estratégica 30 dias. Identificação de nicho especializado. Criação de proposta de valor única. Reorganização do negócio. Desenvolvimento de produtos ou serviços diferenciados. Módulo 3. Expansão e legado 30 dias. Estratégias de crescimento sustentável. Construção de autoridade no mercado. Criação de múltiplas fontes de renda. Desenvolvimento de mentalidade de mentor. E teríamos encontros presenciais uma vez por semana, sugeriu Guilherme. Onde? Perguntou Lúcia. Aqui mesmo, na loja. Transformamos a área de consultoria em sala de treinamento. A família inteira se empolgou com o projeto. Pai, quantas pessoas você atenderia por turma? Perguntou o filho. No máximo 10. Quero acompanhar de perto cada transformação. E o preço? Perguntou Lúcia. Tem que ser justo. Accessible para pequenos empresários, mas valorizado o suficiente para que levem a sério. Eles definiram um valor que era significativo, mas não proibitivo. E se não der certo? Perguntou Lúcia. Se eu aplicar os mesmos princípios que usei para transformar a ferragem, vai dar certo, respondeu Guilherme com convicção. 2 semanas depois, Guilherme criou um anúncio simples no jornal local. O Salmo do Empreendedor. Programa de 90 dias para transformar seu negócio através de princípios mentais comprovados. Primeira turma, 10 vagas apenas. Ministrante, Guilherme Mendes, especialista que triplicou o faturamento em 12 meses. Informações: ferragem artesanal, Rua das Flores, 147. Em 3 dias, as 10 vagas estavam preenchidas. Lista de espera com 20 nomes. Roberto foi o primeiro a se inscrever. Quero aprender tudo o que você sabe, disse ele. No primeiro encontro, Guilherme olhou para o grupo de empresários e sentiu emoção profunda. Ali estavam 10 pessoas na mesma situação que ele havia estado 1 ano antes. Frustradas, cansadas, prestes a desistir. Pessoal, disse ele, vocês estão prestes a descobrir que têm dentro de si tudo o que precisam para prosperar. Como você tem tanta certeza? Perguntou uma senhora, dona de uma pequena confeitaria. Porque há 1 ano eu estava sentado onde vocês estão hoje. E se funcionou comigo, vai funcionar com vocês. Guilherme começou a primeira aula com as mesmas palavras que seu Mateus havia usado com ele. Repitam comigo, nada me faltará. As vozes tímidas ecoaram pela loja. Mais alto, com convicção. Nada me faltará. Agora vocês entenderam o primeiro princípio. Certeza mental é o fundamento da prosperidade física. Assim começou a nova fase da jornada de Guilherme, de transformado a transformador. Número 15. Reflexão final e mensagem universal. 18 meses depois daquela conversa que mudou tudo, Guilherme estava na loja numa manhã de sábado, observando o movimento. Na área principal, 2 clientes especializados examinavam peças para a restauração de casarão histórico. Na oficina, seus assistentes trabalhavam em projeto para Museu Nacional. Na sala de consultoria, formandos do programa Salmo do Empreendedor comemoravam resultados da 3ª turma. No espaço cultural, estudantes de arquitetura assistiam demonstração de técnicas tradicionais. Guilherme sorriu, lembrando-se de como tudo havia começado. Com um homem desesperado recitando palavras que não compreendia completamente. Nada me faltará, havia se transformado de súplica em realidade vivida. Seu Mateus chegou para o café da tarde, tradição que mantinham toda sexta-feira. Como você se sente hoje, Guilherme? Grato, profundamente grato. Pelo quê? Por ter descoberto que prosperidade não é sorte, é ciência. É a aplicação consciente de leis mentais que existem há milênios.
Sou Mateus assentiu. E qual foi a descoberta mais importante? Guilherme pensou por um momento. Que eu não precisava mudar as circunstâncias para mudar minha vida. Precisava mudar minha mente para que as circunstâncias mudassem automaticamente. E funcionou. Funcionou porque parei de lutar contra a realidade e comecei a criar uma nova realidade. Eles beberam café em silêncio contemplativo. Seu Mateus, posso fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Pode. Por que você escolheu me ajudar naquele dia? O velho professor sorriu. Porque reconheci em você o mesmo desespero que senti há 30 anos. E porque alguém me ajudou quando precisei. Quem? Meu professor de filosofia. Ele me ensinou que conhecimento só tem valor quando é compartilhado. Guilherme entendeu. É por isso que criei o programa de mentoria. Exato. Sua transformação não estava completa enquanto você não se tornasse instrumento de transformação para outros. Naquele momento, Roberto entrou na loja com um sorriso largo. Guilherme, tenho novidades. Conta aí. Minha papelaria especializada em concursos triplicou o movimento. E sabe o que mais? Um amigo meu, dono de uma oficina mecânica, quer aplicar os mesmos princípios. Roberto apresentou o amigo que havia perdido vários clientes para oficinas mais modernas. Posso explicar para ele como funciona? Perguntou Roberto. Guilherme olhou para seu Mateus, que acenou aprovando. Pode. Mas lembra, você vai ensinar o que aprendeu, não o que decorou. Roberto se sentou com o mecânico e começou a contar sua própria jornada de transformação. Seu Mateus sussurrou para Guilherme. O círculo está se completando. Roberto agora é o mentor de alguém. Como você sabia que isso ia acontecer? Porque essa é a lei natural. Quando você recebe, tem responsabilidade de dar. Quando você aprende, tem obrigação de ensinar. Quando você prospera, tem missão de ajudar outros a prosperarem. Guilherme observou Roberto explicando com paixão os princípios que havia aprendido. Via-se naquela cena 1 ano e meio atrás, recebendo orientação de seu Mateus. Via Roberto na posição que ele ocupara, aluno aplicando conhecimento. Via o mecânico na posição que Roberto ocupara, pessoa prestes a descobrir seu potencial. E compreendeu que havia se tornado parte de uma corrente infinita de transformação. Cada pessoa que mudava sua mentalidade criava ondas de mudança ao redor. Cada empresário que prosperava inspirava outros a tentarem. Cada família que se transformava influenciava outras famílias. Seu Mateus, disse Guilherme, agora entendo por que você disse que minha prosperidade não era só sobre mim. Explique. Quando alinhamos nossos pensamentos com os princípios universais de abundância, não beneficiamos apenas a nós mesmos. Nos tornamos canais através dos quais esses princípios se manifestam no mundo. Seu Mateus sorriu com orgulho. Guilherme, você finalmente compreendeu a verdade mais profunda do Salmo 23. Qual? Meu cálice transborda não significa apenas que você tem abundância. Significa que sua abundância transborda para beneficiar outros. Naquele momento, Guilherme sentiu que havia encontrado o significado completo da sua transformação. Não era apenas sobre salvar um negócio familiar. Não era apenas sobre prosperar financeiramente. Não era apenas sobre realizar sonhos pessoais. Era sobre se tornar instrumento através do qual princípios eternos de prosperidade se manifestavam na vida de outras pessoas. E tudo havia começado com 4 palavras simples: nada me faltará. Você acabou de testemunhar o poder de 4 palavras simples transformarem uma vida inteira. Nada me faltará. Guilherme não era especial. Não tinha dons sobrenaturais, não possuía capital inicial, não conhecia pessoas influentes. Ele tinha exatamente o que você tem agora: uma mente
capaz de ser reprogramada. E essa mente está esperando suas instruções neste momento. Enquanto você escuta estas palavras, sua mente subconsciente está gravando cada conceito, cada princípio, cada possibilidade que apresentei. A questão não é se esses princípios funcionam. Funcionam há milênios. A questão é se você vai aplicá-los. Neste instante, você está na mesma encruzilhada que Guilherme estava há 18 meses. Pode continuar vivendo com a mentalidade que trouxe você até aqui, ou pode tomar a decisão que mudará tudo. Sua mente está pronta. Seu potencial está intacto. Sua capacidade de prosperar não diminuiu um segundo sequer. O que acontece nos próximos 30 segundos determinará se esta será mais uma informação que você consumiu ou o momento que marcou o início da sua transformação. Não amanhã, quando você estiver mais motivado. Não na próxima segunda, quando a semana começar. Não quando as circunstâncias melhorarem. Agora, neste momento. Sua prosperidade está esperando que você pare de procurar desculpas e comece a aplicar princípios. Se você quer continuar recebendo conhecimento que transforma vidas reais como a de Guilherme, não deixe este momento passar. Inscreva-se agora, ative as notificações e torne-se parte desta comunidade de pessoas que escolheram parar de sobreviver e começar a prosperar. Sua mente já mudou só por ter assistido até aqui. A próxima escolha é sua. Não amanhã. Não depois. Agora.